Você já percebeu que charlatões e coaches dominam a internet? É com base nas táticas cabulosas desse pessoal que eu desenvolvi o meu plano para dominar o YouTube usando palhaçaria e neurociência. Parece piada, mas é uma piada? Talvez não, talvez sim. Se quiser saber, você vai ter que ver o vídeo até o final. Olá, eu me chamo Príncipe de Barrota e estou aqui mais uma vez para regurgitar conhecimento mastigadinho em vossas cabeças vazias. Espera aí. Oi. Ai, me chamo Bruni Pontes e tô fazendo esse vídeo aqui pra basicamente a gente ter uma conversa um pouquinho menos bufônica, talvez seja a melhor forma de falar disso. Hoje eu quero falar com vocês aqui qual que tem sido os meus planos aqui pro canal, falando pra vocês qual o resultado das minhas pesquisas, dos meus estudos, relacionados diretamente com essa parte, envolvendo tanto divulgação científica como um todo, quanto essa parte que eu comentei de palhaçaria, neurociência e por aí vai. Bom, primeiro, me apresentar para quem não me conhece, me chamo Bruni Pontes, eu sou graduado em Ciências Biológicas, com licenciatura em Ciências Biológicas, no caso. Sou professora de ciências no ensino público desde 2019. Sou anarquista, como vocês podem ter visto no resto do canal. Se não viu ainda, pode dar uma olhada que tem um monte de vídeo sobre anarquia aqui. E fiz um curso técnico de teatro, fiz um punhado de curso livre com diferentes palhaças e palhaços sobre palhaçaria. E tenho uma especialização em humanidades pelo IFISP, pelo Instituto Federal de São Paulo. E isso quer dizer que no meu Lattes está escrito que eu sou especialista em humanidades. E eu amo isso, porque não quer dizer porra nenhuma e quer dizer tudo ao mesmo tempo. Vai, Corinthians. Bom, e trouxe isso porque eu preciso dar uma contextualizada legal, porque tudo isso faz parte direto da onde que eu vou chegar hoje, da onde que esse vídeo vai. Primeiro de tudo, né? Eu me tornei professora, porque eu gosto de ensinar. Eu gosto de trabalhar ciências, eu gosto de ensinar ciência, pensamento crítico, diferente de outras coisas nesse sentido. Só que, desde que eu entrei no ensino formal, percebi que lá ensinar é a última coisa que eu faço. Então, sim, eu quero trazer um vídeo essa semana ainda falando sobre isso, mas num resumo, a gente está mais ocupado tentando trazer limite para a molecada. Então você tem que entender que são 35 crianças numa sala de aula, a maior parte que está sendo só jogada no mundo pela família, não tem apoio do Estado para nada, a molecada fica sendo jogada de um lado para o outro e no final a escola é aquele caos. E aí, sala de aula, eu gasto mais tempo separando briga física de soco do que ensinando ciências. Então, o canal serve em prática para isso, para eu ensinar alguma coisa mais profunda, alguma coisa mais concreta e construindo isso por aqui. Aí, na minha especialização em humanidades, eu fiz uma pesquisa, já falei em outro vídeo aqui, mas resumindo, eu estava querendo investigar as pessoas que fazem trampo de base na Brasilândia, que é onde eu moro, e eu queria ver o quanto que a universidade influenciava na escolha dessas pessoas para isso. Então, ver o tanto que a estadia das pessoas na universidade ajudava o pessoal a ter vontade de voltar para a quebrada para fazer trampo de base aqui e meio que mudar alguma coisa. Minha conclusão foi que a universidade não influenciou em nada, e o que influenciou principalmente foram as pessoas verem essa diferença entre a vida deles no centro, porque é isso, né? Se você mora na periferia e você quer fazer uma universidade, você vai pro centro.
Então, esses caminhos de ir para o centro, seja para fazer universidade ou até mesmo para fazer curso técnico, foi o que mostrou essa diferença para as pessoas. E essa diferença deu essa vontade nessas pessoas de tentar construir alguma coisa para cá, para mudar a realidade daqui. E um dos autores que eu peguei lá, que foi muito importante, foi o Milton Santos, que é um autor maravilhoso. E ele fala basicamente 2 conceitos que são principais, acho que em tudo que eu fiz nesses últimos anos aqui no canal. Nesse último ano específico, né, que eu voltei agora. Ele falava muito sobre a gente construir uma outra globalização, e o conceito que eu acho que é o principal dele, que são o meio técnico científico informacional. Isso quer dizer, num resumo bem porcaria, que a humanidade se distribui pelo planeta nesse meio que ele vai chamar de meio técnico, porque tem técnica, científico, porque a gente usa ciência, informacional, porque a gente se comunica, e aí entra todas as informações e tudo isso aí. E ele vai falar que esse meio ele é desigual. Então a gente tem centros que são muito mais condensados disso, você tem muito mais concentração desse meio, e aí umas malhas que vão se espalhando ao redor. E normalmente, é o que é o mais comum, a cultura hegemônica, essa cultura que está no controle de tudo, que está no domínio de tudo, ela sai do centro e ela vai para a periferia, meio que impor a sua vontade em cima da população periférica. E isso a gente consegue ver com facilidade, é só você pensar, sei lá, na quantidade de fake news que é espalhada por aí, que chega por aqui no celular de todo mundo, no zap de todo mundo, e da onde que tá vindo isso? Da periferia? Não é. Então, a gente consegue ver essas relações. Acho que também dá para ver, por exemplo, com a forma como as igrejas evangélicas se comportam, né? Que você tem essa parte central, e aí essas células, essas outras igrejas que vão se espalhando, todas saindo de uma base central. É a mesma lógica que vai em cima disso tudo. E a parte da outra globalização é que o Milton Santos vai falar muito, não necessariamente muito, mas uma coisa que me marcou muito, é ele falar que a forma da gente conseguir ir para uma outra forma de globalização, que em vez de ser de cima para baixo, uma que vai de baixo para cima, que a gente construa, é a gente usar esse meio técnico científico informacional para valorizar a cultura dessas populações periféricas e construir a partir disso, vindo de baixo para cima. E aí, a partir disso, fazer essa construção, fazer esse trabalho. E a minha ideia, nesse meio tempo, foi justamente tentar entender o que eu poderia fazer para usar as ferramentas que existem para a gente conseguir mudar alguma coisa, para a gente alterar alguma coisa nesse sentido. E foi aí que surgiu a minha aventura do Lucrando com o Fim do Mundo. Primeiro de tudo, meu livro, quer dizer, o livro da Bridges, né? Como é que eu cheguei nesse livro, né? Pra gente falar primeiro disso. Eu comecei a estudar a galera que eu achava que é o pessoal que mais manjava de comunicação. Então a gente vai ter 2 grandes grupos, eu acho. Então, tipo, o primeiro é o grupo do Olavo e o outro que é o grupo desses coaches, dessa galera do marketing digital e essas coisas. E eu comecei a investigar primeiro a galera coach. E aí, nessa de investigar a galera coach, eu caí numa página de um coach masculinista da vida que estava vendendo o e-book dele por R$90. E eu falei, caralho, o que tem nesse e-book de R$90 que vale a R$90 no PDF? Aí eu, com toda certeza, adquiri esse e-book das formas mais justas e honestas. E com certeza eu gastei R$90 para conseguir esse e-book. E eu li. E aí o e-book era um bagulho patético, assim, um texto com um Arial 20, sei lá, sem formatação nenhuma. E aí um monte de foto, assim, de tipo, pá, uma mina bonitona, pá! Aí depois, pá, um boneco de anime. E meio que enchendo linguiça. Aí eu falei, se esse cara tá ganhando R$90 vendendo essa porcaria, eu consigo fazer melhor. Voltou. E aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer. Já tem muito tempo que o que eu quero trabalhar... Ai, cabelo. É basicamente questão de emergência climática. Esse tem sido o meu foco principal. E aí eu caí no ecoanarquismo e várias questões diferentes, né? E nessa eu produzi esse livro. E aqui a Bridges entra como uma coach apocalíptica.
E aí ela vai usar basicamente as técnicas de coaches, só que com desculpa para falar dos limites planetários e várias questões relacionadas com isso. Inclusive, já falo aqui no começo, porque muita gente vai dropar esse vídeo logo. Esse domingo eu vou começar às 19 horas, mais ou menos, a série de lives que a gente vai fazer aqui, todo domingo, ou enfim, quase todo domingo que der, basicamente acompanhando o livro. Então a gente vai pular por alguns capítulos aqui e a Brigitte vai ensinar vocês a como lucrar com o fim do mundo, como lucrar com a destruição do planeta. E nessa, eu fui pesquisando, fui estudando, fui vendo diferentes técnicas que esses coaches usavam e comecei a analisar também como o Olavo conseguiu construir o império dele na internet e ver o que eu poderia fazer para utilizar essas ferramentas de novo, voltando lá no Milton Santos. E uma das coisas que a gente vê muito fácil é que, eu já falei em outros vídeos aqui, ele vai apelar muito para um pânico moral, e eu já falei também no último vídeo sobre diferença de moral e ética e coisas do tipo. E também trazia meio que um imaginário de uma ditadura militar perfeita, que a gente deveria voltar para ela, e essas coisas. No final das contas, o que rolava é que ele pegava esses medos das pessoas do futuro, de não saber o que vai acontecer, não entender o que está acontecendo e não saber para onde que a gente vai. E meio que criava uma zona de segurança para essas pessoas, em que elas poderiam usar algumas ferramentas de coping, né, que eu já falei nos outros vídeos também, que é basicamente umas formas de enfrentamento, só que nesse caso de negação. Então você evitar os comportamentos evitativos para você fugir da realidade, basicamente. Então as pessoas vão entrando cada vez mais nessa lógica do Olavo, essa lógica dessa galera, e vai caindo pra cima disso, né? E nesse meio tempo, o que eu tava querendo fazer, o que eu quero fazer ainda, é começar a produzir conteúdo voltado para o embate direto com esse negacionismo científico. Tanto que eu já fiz um guia que chama 7 vacinas contra o negacionismo científico. Você vai encontrar no link do comentário fixado. E é uma dessas formas de avançar nesse processo, né? Então, minha ideia é literalmente usar as técnicas dessa galera do marketing digital, do coach, dessas porra toda, e usar isso como o meu arcabouço também pra bater de frente com essas pessoas. Por isso que o nome do vídeo aqui é Como que eu vou dominar o YouTube com palhaçaria e neurociência. E também tudo baseado, obviamente, nessa questão da neurociência. E uma das coisas que me marcou recentemente foi uma live que o Luigi fez com o pessoal da Próxima Onda, do Johnny e do Bruno. E uma das coisas que ele falou que pegou muito pra mim é que a esquerda, de forma geral, ela não ocupa o espaço do desenvolvimento pessoal. Então você não vê ninguém grande da esquerda nesse lugar. E como eu já estou falando sobre essas questões de desenvolvimento pessoal, mas indo para um lado crítico, eu vou pular de cabeça nesse caminho. Então, para quem já me acompanha, é bom avisar que daqui para frente a gente vai ter um foco maior nesse sentido. Mais pro final eu falo com vocês com mais detalhes sobre isso. E a minha ideia é basicamente usar o humor como uma das formas pra gente bater de frente com o negacionismo científico. E aí a gente vai por esse caminho. Então eu vou meio que acompanhando, usando essas ferramentas que existem aqui pra gente conseguir bater de frente e construir uma nova globalização. E aí, nessas pesquisas, né, desses últimos tempos, eu tenho pesquisado bastante sobre a neurociência do negacionismo científico. Então, o que as pessoas costumam usar para ser gatilho, para essas relações, né? E nessas pesquisas, uma coisa que ficou fácil de perceber, assim, é sobre como raiva e felicidade vão ajudar as pessoas a cair em fake news, num sentido de que é mais fácil para elas aceitarem. Então é mais fácil para você aceitar uma mentira quando essa notícia está embalada de um jeito que te dá raiva ou que te deixa feliz. Se isso te dá raiva ou te deixa feliz, você aceita mais fácil aquilo. Então eu vou usar isso, essas
questões, esses gatilhos, que a galera costuma falar, como forma de fazer as pessoas aceitarem mais a ciência. Então a gente vai usar meio que essa embalagem para isso. E nessas pesquisas, né, uma das coisas que eu levantei bem é sobre como a sátira ela bate de frente com o levantamento de fact-checking mais padrão, porque tanto o fact-checking quanto a sátira, esse fact-checking satírico, eles vão ter mais ou menos o mesmo tanto de porcentagem de aceitamento, vamos dizer assim. Então as pessoas que não vão aceitar o fact-checking regular não vão aceitar o fact-checking satírico. Eles já vão bater de frente independente de qual for. Então meu foco aqui não está sendo a galera da extrema-direita. O foco aqui vai ser essa galera que está no meio termo. Tanto do meio termo para cá. E puxar para o nosso lado e trazer mais embasamento para quem já está do nosso lado. E só que essa sátira, mesmo que ela faça isso, né, ela vai acabar aumentando a polarização afetiva de quem já não acreditaria. E isso eu penso em usar como uma ferramenta de engajamento. Porque é isso, né? Uma das coisas que coach, Pablo Marçal, que o Olavo, que essa galera faz, é muito isso. Você fazer a galera ficar com raiva de você, a galera que não concorda contigo, pra ficar com raiva a ponto de comentar no que você tá falando. De compartilhar nos grupinhos deles e ficar todo mundo puto. Fiz um vídeo aqui falando sobre o Olavo de Carvalho e foi muito engraçado, porque engajou muito com a galera Olavete. Depois você dá uma olhada aí e vai dar uma olhada nos comentários. É incrível, assim. Incrível a forma como a galera cai em pilha errada. E aí, isso tudo já vai entrar um pouquinho nessa relação com a própria palhaçaria, que eu não comentei, mas vamos comentar agora. Palhaçaria, para quem não conhece, e são poucas pessoas que conhecem de verdade, né, como a palhaçaria funciona. Palhaçaria não é só você se vestir de palhaça e ficar falando bosta. Também é isso. Mas não é só isso. Cada palhaça e palhaço é uma criatura única. Palhaça e palhaço são personas das pessoas que estão produzindo aquilo, né? Dessas pessoas que estão construindo aquela persona ali. E se você for olhar, cada palhaça ela vai puxar coisas da pessoa que está fazendo. Então, por exemplo, a minha palhaça ela se acha muito, porque eu me acho. Então isso é muito incrível, porque é um puta trampo de desenvolvimento pessoal, de entender quem que você é, né? E isso foi uma coisa que a gente vai aceitando, vai entendendo. Tem uma galera que detesta a voz da minha palhaça, só que também vai ter toda uma base nesse desenvolvimento que você vai se entendendo, que você quer tirar onda contigo, que você vai usar de base para se zoar. E uma coisa que eu achei muito incrível, que não era necessariamente a intenção inicial, é que a gente vê muita... Não sei, vocês... Eu fico me sentindo como se eu estivesse naquele rolê de... eu vou... de que explicar piada é que nem de secar um sapo. No final, os dois morreram. Mas é basicamente isso, né? Então, tipo, essa parada mais academicista minha. É uma parada minha, só que quando eu uso ela, eu acabo batendo na galera academicista também. Só que a ideia inicial não é eles, é eu. Só que a gente consegue usar isso de outras formas. E é muito bom. Tem sido muito bom, porque nesse vídeo do Olavo mesmo, teve um Olavete lá que explicou exatamente isso. E eu fiquei, caramba, se o Olavete entendeu o que eu queria dizer, então eu tô fazendo o trabalho certo aqui. E aí, o trampo da palhaçaria mesmo acaba sendo nesse sentido. Então a gente começar a usar essa parte mais emocional que a galera na divulgação científica não usa muito. Então, não é só o humor pelo humor. A gente vai ter... Eu vou usar outras técnicas aqui no meio, que eu não vou falar agora, porque, enfim, não é esse o objetivo do vídeo.
E esse vídeo de hoje serve basicamente para mostrar para vocês o meu processo aqui. A gente construir um pouquinho mais de proximidade nesse sentido, de trazer as ideias aqui, de ver o que vocês acham. E também, principalmente, né, para divulgar a live de amanhã. Então, vem amanhã às 19 horas aqui no canal. A gente vai... Vou fazer... A gente não só tem eu aqui, né? Mas eu vou fazer um negócio que tá interessante, tá minimamente interessante aquilo ali. E avisar também uma mudança que eu vou fazer aqui no canal. Que é, basicamente, eu vou fazer algumas alterações. Então eu quero fazer vídeos mais soltos. Todos os vídeos que eu faço aqui, que eu fazia, eram muito roteirizados. Daqui pra frente eu quero testar uma parada mais solta, um negócio com mais jogo de cintura, assim, principalmente porque palhaçaria, no geral, é isso também. E eu quero aumentar a quantidade. Então, nessas próximas semanas, vocês vão ver eu testando diferentes coisas. Então, eu vou testar diferentes formatos, diferentes frequências, diferentes tamanhos, e eu preciso que vocês me avisem. Comuniquem pra mim o que vocês acham que tá acontecendo, o que tá sendo bom, o que não tá sendo bom, se a qualidade tá perdendo muita coisa. Só que a minha ideia é não diminuir a qualidade da ecologia do escárnio. Então eu quero aumentar a frequência durante a semana e a cada 2 semanas lançar um episódio do Ecologia do Escárnio, que é o meu podcast, em que eu falo sobre ecologia social, a palavra fugiu da minha boca. E é basicamente, pra quem não conhece, né, que é basicamente ecoanarquismo. É basicamente sobre como que a gente consegue entender as relações ecológicas, a relação entre os seres humanos e a natureza e o meio ambiente, que, enfim, a gente fala um pouquinho também sobre essa divisão pobre e tosca. E eu quero aumentar o tempo desses episódios. Então, os últimos episódios que eu fiz foram por volta de 10 minutos. Quero fazer uma parada um pouco maior, um pouco mais detalhada, e lançar isso a cada 2 semanas, provavelmente nos sábados. Então, seria mais ou menos por esse horário assim que a gente tá vendo esse vídeo. Então, de novo, testando qual que é o melhor formato pra gente fazer isso. E manter essas lives do Lucrando com o Fim do Mundo de domingo. Então, no geral, acredito que seja isso. Se quiser comprar o meu livro, o link tá no comentário fixado também. Não esquece de dar uma olhadinha no link também do guia das 7 vacinas contra o negacionismo científico. E acredito que no geral seja isso. Então, até amanhã, às 19 horas, aqui no canal. Beijos de luz!